Estamos ao vivo aqui no YouTube, agora é 1h10. Estamos ao vivo aqui no podcast Business Prosperity, empreendedorismo com propósito. E hoje eu trouxe uma pessoa para a gente bater um papo bem legal, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, é minha amiga. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui a nossa parceira aqui, nada mais, nada menos do que Melina Ribeiro. E aí, Mel? Tudo bem? Pra quem não sabe, gente, a Mel ela é cristã, né? E uma baita musicista. É musicista que chama? Ó, tô indo bem, tá vendo? Não é música, né? Tem gente que fala que, isso é música. Não, música é musicista, né? É musicista, né? Tá vendo? Eu estudei, gente. Mentira. A gente fez uma mudança recente do nosso estúdio, da Escola de Música lá pra Armênia. Ah, que legal. Então, a gente tá com um estúdio agora totalmente equipado para ensaios, gravações, aulas. Tem sido, assim, um tempo muito, muito bacana mesmo. O pessoal que tem ido lá tem aproveitado bastante. E a gente tem conseguido bastante resultado. Como é que está à frente de uma escola tão importante como a Cântico Novo? Uma escola tão... que vem transformando, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a Cântico Novo, gente, vem fazendo um trabalho incrível, principalmente na área infantil, se eu não estou enganado, não é isso? Gente, é um trabalho maravilhoso. Não é só ir lá fazer técnica, eles têm todo um preparo, usa equipamento, usa objetos para ajudar, né, meu? Eu andei vendo alguns vídeos seus, cara. Como eu queria que isso estivesse na minha igreja, porque eu sei que há um impacto positivo nisso, lá na frente, na cultura da criança, na criação, até chegar ali na adolescência e daí para frente seguir. A música, a gente trabalha com 2 projetos, né? Nós temos musicalização infantil, tanto no estúdio, que aí os pais podem levar os filhos lá no estúdio para eles terem aula de música. Que legal. E aí a gente vai trabalhando a música de uma maneira bem geral e vamos descobrindo qual a percepção maior do filho para o instrumento. Porque o que acontece muito? Às vezes o pai fala assim, meu filho quer tocar bateria, agora ele quer contrabaixo, agora ele quer violão. E criança muda de ideia, como quer mudar de roupa, como quer mudar de brinquedo. Né? E às vezes, se você fala, não, você vai fazer determinado instrumento, e a criança não tem aptidão, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, ela vai se frustrar. Aí depois eu recebo eles adolescentes falando, eu tentei fazer aula de violão, não deu certo. Eu tentei fazer aula, enfim. E aí como resolver isso, né? A gente faz primeiro uma avaliação, trabalha a musicalização de uma maneira geral, ele vai ter contato com todos os instrumentos. Sim. E aí a gente percebe, né? Através dos dedos, através de postura do dedo, através da voz. A gente fala, vai se dar bem na técnica vocal, vai se dar bem no violão, vai se dar bem no teclado. Ou seja, os detalhes já vai mostrando quem a pessoa vai ser. Exatamente. Quem ela aí realmente fica vai mais ser. fácil e aí é muito difícil da gente ver casos de frustração assim mais pra frente. A criança, ela pega aquilo, ela vai e segue porque ela percebe o quanto que ela consegue alcançar, avançar, enfim. E agora eu vou falar sobre os grandes músicos da Bíblia. Então... isso aí é um tema que muitas igrejas acham que é polêmico. Na minha opinião, não tem nada de polêmica, que música você tem que aprender, né? Meu Deus, tá trazendo o mundo pra igreja, tá ensinando Beethoven. Cara, tem que entender. Eu acho que é o seguinte, a música secular, essa divisão de música cristã e a música secular, ela demorou muito pra acontecer. Não é de agora, né? Aliás, minto, é de agora. Né? Isso não tinha lá atrás, né? Na época da música clássica e tudo mais. Por exemplo, Bach foi um dos grandes músicos e ele era cristão. E ele colocava nas suas assinaturas, as partituras, as siglas, né? ASJ, que significa a Deus toda a glória. E aí eu passei por uma situação de saúde bem grave quando eu tinha 13 anos de idade. Acabei ficando internada, passei por um processo de cirurgia no pescoço, foi uma suspeita de câncer, me deram 6 meses de vida, foi um processo assim bem traumático. Eu tava no anfiteatro, eu subi pra cantar e, enfim, quando eu comecei a cantar a música, aí eu tive revelação do que a música falava. Porque até então eu não tinha. É uma música em inglês, é uma música né? Inglês e é uma música cristã. E eu falo inglês fluente. Sim, eu sei disso. Né? Depois
E é um spoiler, eu ia pedir pra você cantar algo em inglês, se possível for. Canto. E assim, o inglês pra mim sempre foi uma língua que é quase materna. Nossa, porque... eu queria tanto aprender inglês, eu preciso. Não, e desde pequeno meus pais escutam música em inglês, filme legendado, então eu sempre tive esse contato com o inglês. Então pra mim... Isso facilita, né? Muito. Eu descobri que eu falava inglês fluente quando eu fui procurar um emprego, eu vi bilíngue. Eu falei, deixa eu ver qual é que é. E aí eu descobri que eu tinha inglês fluente já. Mas assim, tipo, você não ficou, 10 anos, 15 anos numa Wizard da vida? Nunca. Quando eu fui nessas inglês, escolas... nada? Não, quando eu fui nessas escolas, porque eu queria aprender mais, eu falei, não, eu sei pouco. Eu fazia os testes, eu já ia pro último nível. Aí eu falei, não vou gastar aqui 2, 3 mil reais. E teve uma que até me convidou para dar aula. Quando eu abri a boca para cantar aquele louvor, eu tive uma experiência com Deus. A luz apagou tudo, era como se eu estivesse num quarto escuro, e aí eu fiquei lá congelada, de repente a luz acendeu, e todo mundo que é músico, que é artista, sabe que no palco tem a luz de fronte, que ela é forte, às vezes você não enxerga muito bem as pessoas, só que assim, era muito absurdo. Aí eu pensei, esse técnico de luz bebeu, que lá tinha, né? Eu falei, o cara, né? Mas, de repente eu senti aquele arrepio. Aí você falou, opa. Aquele que vem, né, do último dedinho até o último fio de cabelo. Só quem viveu isso sabe do que a gente tá falando. E aí, uma voz falou comigo. Falou, canta. Não. Arrepiei inteirinha. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí falou, canta pra mim. Na hora que aconteceu isso, eu falei, Deus existe, porque até então eu duvidava da existência de Deus, e ele tá falando comigo. Até então você era Tomé, só se visse algum sinal? Era tipo isso mesmo. E aí eu comecei a cantar, e quando eu comecei a cantar, eu comecei a ter revelação do que eu tava cantando, e a música falava sobre os anjos e a volta de Jesus. Mas eu queria saber de você sobre essa questão do worship, como é que você tem visto esse negócio subindo aí com muito fervor aí? É algo diferente, né? Do que a gente tá acostumado a ver o clássico gospel, né? É que assim... Isso é americano ou não? Worship É americano, né? É americano. Surgiu um movimento nas igrejas americanas de uma adoração mais profunda, de uma adoração não tão profética como a gente estava acostumado e tudo mais, mas uma adoração mais profunda e tudo mais. E aí veio esse movimento com a Bethel, com Jesus Culture, que era a banda de jovens de lá. E aí o brasileiro, você sabe, né? Tudo se copia. Então a galera acabava copiando essas traduções, enfim. E aí querendo trazer esse movimento para cá. Só que eu penso o seguinte, cada igreja ela vive um momento. Cada igreja ela tem uma necessidade. Cada igreja tem algo que precisa ser dito à igreja para que ela cresça, rompa, avance e tudo mais. Não tem como eu pegar algo da igreja dos Estados Unidos, que estão vivendo uma outra realidade espiritual, trazer para dentro da minha igreja e falar, é isso aqui. Né? Eu já vi muita gente no worship lá, babando, deitando no chão, se estribuchando, mas aí levanta e vive uma vida que não tem nada a ver com aquilo que ele acabou de cantar. Perdão, gente. Álvaro Tito. Álvaro Tito. Foi um dos pesquisadores. Que ele canta aquela... as mais altas barreiras, sei lá. Não conhece, não? Pois não há barreira. Sim. É que eu sou desafinado, né? Não tem como você conhecer mesmo. Caio Mesquita, o que toca flauta lá, na flauta sax. E aí ele falou, cara, eu gosto de ver você e tal, Samuel, cantando as músicas gospel, mas não acho que tem que ser só música gospel. Você tem que ir pra... Eu gostaria de ver você cantando a música romântica, que também é de Deus, e gostaria de ver você brilhando e tal. De Deus, né? Eu não gosto dessa segregação que você tem que vir aqui cantar gospel, senão você vai pro inferno, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí ele veio... No outro dia, é um menino, tá? Uma criança, se não me engano, de 9 a 10 anos, se eu não me engano, eu acho que é essa a idade dele. Ele veio e cantou a música, se eu não me engano, do Anderson Freire, que ele fala, Deus de Israel, eu sei. E aí ele pegou e deu uma resposta nele. E aí, cara, ele no final, ele avaliou ele, né? Ele ficou com a cara meio estranha ali, o Caio, mas ele avaliou ele e falou, olha, sua voz tá muito cansada. É uma voz rouca, cansada, como é que tá a sua agenda, como é que tá não sei o quê. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, uma criança de 10 anos é possível ter uma voz cansada assim, como ele falou? Ou ele tava chateado porque... Não. Se qualquer pessoa que tem uma agenda muito pesada, e às vezes não só agenda pesada, mas tem uma rotina ruim de sono, a pessoa está muito cansada, está muito fadigada, isso interfere diretamente na voz. Quando determinados momentos, eu tenho que baixar 2, 3 tons do meu repertório para poder fazer bem.
Por quê? Cansaço na voz, excesso de atividades, tudo isso interfere. E hoje a gente está numa geração muito estressada, muito ansiosa. Então, eu percebo muitos meus alunos antes de passar qualquer coisa. Eu já tive uma aluna que ela chegou tão... Não, vamos fazer aula logo. Calma, respira. Relaxa. Peguei um massageador top que eu tenho lá, fiz uma massagem nela, é sério. É mesmo? Fiz uma massagem nela. Gente, porque... isso aí é personalizado. Mas o vocal coach, ele tem essa visão, ele quer ver a pessoa. Aí fiz a massagem e eu tive que reduzir todos os BPMs de todas as vocalizações que eu passei pra ela. O BPM são as batidas por minuto, né? Então a gente faz... Então pra ela eu tive que fazer... Mais eu tive que diminuir, por quê? Porque ela tava muito agitada. Tem uma outra música que eu fiz, que ela tá no YouTube, e hoje teve gente falando, você precisa gravar isso, realmente eu quero, gente. Que legal. Orem por isso. Esse é um louvor que Deus me deu num período muito punk, assim, que eu tive essa primeira cirurgia da coluna, e era um tempo que eu mal conseguia tocar, devido às medicações que eu tomava, mal conseguia cantar, devido às medicações que eu tomava, eu ficava muito fora do ar durante muitos dias, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo, né? Foi um tempo que a adoração no meu coração foi restaurada, né? E eu parei de reclamar porque eu não estava conseguindo andar e agradecer por mais um dia de vida. Então foi algo que me marcou muito. Incrível. Digno tu és, Cordeiro que se entregou por nós. Rei de Israel, seu nome é santo, teu nome é elevado aos céus, tu és o Rei, Rei de Israel. Teu nome é santo, teu nome é elevado ao céu. Cantamos santo, teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo. Lindo esse louvor, hein, Mel? Amém. Esse louvor tem que ter um clipe. Ele precisa mesmo. Por favor, me candidata a fazer o clipe desse louvor. Tô orando aí pra isso acontecer. Eu pesquisei que as pessoas perguntaram pra mim, é a maior dúvida e é o sonho de todo mundo dominar essas duas técnicas, melisma e vibrato. São duas técnicas que são efeitos vocais, né? Acho que a gente tem que dividir bem as coisas. Efeitos vocais é tudo aquilo que vai trazer cor, brilho, né? Vai dar um filtro. Eu brinco que é o filtro do Instagram. Top. O que as pessoas querem de filtro, né? E para você dominar primeiro essas técnicas, você precisa, primeiramente, dominar a base. Isso é um fato. Não adianta nada você querer fazer algo da onde você não tem base para fazer. É aí que dá ruim e é aí que começam os memes dos músicos, né? Então, por exemplo, o vibrato, ele é uma técnica que dá para você utilizar ele, o laríngeo, que é onde você faz uma vibração, bem nessa região. Então, que a Ludmilla Feber utiliza muito. Esse vibrato rápido. É o vibrato laríngeo, que é onde você vibra, só que é com essa região. Só que você tem que ter domínio para fazer. E também tem o vibrato diafragmático. Deixa eu tirar aqui o violão. No vibrato diafragmático, você usa o diafragma para fazer essa vibração. Então você faz... É possível? Sim, são os tipos de vibrato que você utiliza. Só que, como que você vai utilizar o vibrato diafragmático se você não sabe nem o que é diafragma? Então, como que você vai utilizar o vibrato laríngeo se você nem sabe o que é laringe? Tem muitas pessoas que fazem o vibrato
como autodidatas, né? Aprenderam sozinhos e dá certo e tudo mais, ok. Só que se você não tem uma base pré-estabelecida de técnica vocal, você pode estar danificando as suas pregas vocais, fazendo ele de maneira incorreta. Naquele assunto lá que a gente fez, né? Falou, exatamente. Né? Então, assim, é bonito? É bonito, mas você tem que saber aonde colocar. Eu acho que os excessos sempre são ruins. Para você fazer um bom melisma, tanto o vocalize para você ir fazendo os melismas, eles vão exigir tons e semitons. Como que você vai fazer se você não sabe que é um tom e um semitom? Se você não sabe cantar um tom e um semitom. Mas eu quero cantar o melisma. Então, é a mesma coisa que você tem um Fusca, mas você insiste que ele é uma Ferrari e você quer dirigir como se fosse uma Ferrari. Não é a mesma coisa. Então, você precisa primeiro aprender a dirigir bem o seu Fusca, e aí você passa por um carro um pouco mais moderno, e aí depois você pega uma Ferrari. Na técnica vocal é a mesma coisa, o iniciante, o intermediário e o avançado. Eu costumo passar efeitos vocais no nível avançado. Ele não é antigo, ele é atual, ele é da geração worship. Eita! Mas eu acho que é uma música, assim, que muito ungida, né? Tem canções que eu falo que são muito ungidas. Tem canções que são meio duvidosas. Tem canções que são vingança gospel. Eu acho as canções meio vingança gospel. Mas essa não se enquadra nessa categoria. Eu gosto de músicas que são cristocêntricas, né? Tá trazendo Jesus pro centro. Boa. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Fazendo melisma só pra você. Uau!